Olá, cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova abertura e finalização de Nanatsu no Taizai. Galera, esse novo começo e esse novo fim, pessoal, tem muitos segredos escondidos ali. Então eu vou comentar um pouquinho com vocês cada parte, cada pedacinho da abertura e finalização, e depois disso eu vou fazer todas as revelações que eu consegui encontrar. Tava cheio de spoiler e cheio de segredo escondido ali, e eu vou revelar tudo pra vocês no vídeo de hoje. Te lembrando de deixar o seu gostei aí embaixo e de se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se o YouTube não te desinscreveu. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá então, pessoal. Obviamente essa nova abertura iria começar narrando os fatos atuais. E o que tá acontecendo? Obviamente é uma nova guerra entre demônios e humanos. Então, como nas aberturas passadas o narrador falava sobre uma guerra de 3.000 anos atrás, agora obviamente teria que citar também essa nova guerra. E então é claro que ele começaria falando dos novos perigos, os 10 mandamentos. A gente então começa a observar um a um todos esses novos inimigos surgindo. Primeiro temos o gigante Dolor, o rei dos gigantes. E após ele a gente também tem a entrada de Gloxinia e após isso de Grey Road também. Foi mostrado um a um cada um dos mandamentos. Tivemos também Muspia e Derriere em uma forma diferente que mais pra frente eu vou falar pra vocês. Tivemos então Galand, Miracidon e após isso tivemos aqueles dois irmãos, o Starossa e também os Eldris. Estes que agora são os adversários pros 7 pecados capitais, o grupo de cavaleiros sagrados mais poderosos de toda a Britânia. E então a parte da abertura que eu acho que vai ficar apenas pra esse primeiro episódio é esse flashback contando tudo que os pecados passaram. A luta de Meliodas contra os 10 mandamentos, que ele quase venceu todos eles, mas acabou tendo a sua vida retirada momentaneamente. Vemos também a tristeza da Elizabeth ao encontrar o seu amado naquela condição e também o Starossa emanando muito poder. Pelo menos até que o Leão do Orgulho apareceu em sua frente, pisando no chão e fazendo o que a gente já sabe o que ele fez, né? Perdão a moeda, amigo? Oxi. Oya, oya. Kinka demo ochite imashita ka? Depois disso, então, a gente vê mais um pouco de tudo que aconteceu, os mandamentos, as lutas contra os 7 pecados, a luta de Merlin contra Grey Road, a luta de Meliodas contra Fraudrin. E é então que a abertura começa de verdade. Como eu falei, essa parte do flashback eu acho que vai ficar apenas no primeiro episódio. Depois disso, então, eu acho que vamos ter o clássico início do narrador, seguido com essa abertura que a gente vai comentar agora. Essa abertura de Nanatsu no Taizai, dessa terceira temporada, Kamigami no Kekirin, que também é chamado como Fúria dos Deuses, bem, foi cantada pela Overworld, o nome da música é Rob the Frontier. A gente já começa vendo nessa abertura o olho de Dolor, mas não o olho do Dolor, mas sim aquele brinco criado pela Merlin. Vemos então Hawk que recebeu aquilo pra ficar ao lado dos pecados capitais e sempre estar medindo a força dos oponentes, e então rapidamente a gente já via que ele tava num mastro, e aí se revelam todos os outros pecados capitais. Foi uma sacadinha bem legal eles fazerem todos esses 7 saindo de uma vez só e se apresentando ali. Depois disso então dá um foco no rosto de todos os 7 pecados capitais, e esse local que eles estavam com os mastros tem uma referência escondida nele, mas segura um pouco que comentar referências vai trazer spoilers, então só vou fazer mais pra frente no vídeo. Depois disso então a gente começa a ver uma roleta com o símbolo de cada um dos 7 pecados capitais, e isso foi outra coisa bem bacana da abertura, onde rapidamente ela recaía sobre um dos símbolos dos pecados e depois disso a gente via um pouquinho sobre ele. A gente via o Meliodas saltando em uma explosão de chamas, depois víamos o King e a Diane juntos e assim seguia cada um dos 7 pecados capitais, até que chegava um ponto onde girava tão rápido que se tornava o símbolo do olho da Elizabeth, que está ali, parada, e então várias asas começam a voar em volta dela, até que uma fica em foco e começa a se corromper. Sim, essa é mais uma referência que eu também vou comentar. Mas aí então a gente parte da parte dos heróis e começamos a ver cada um dos 10 mandamentos, até os que já foram derrotados. E isso vai se passando até que vemos Meliodas se perdendo mais em raiva até que cai. Mas quando ele cai junto com a Elizabeth no meio dos 7 pecados capitais. Então vemos alguns dos tesouros sagrados e o grupo unido chegando ao fim da abertura. O problema é que cada vez que ele volta, as emoções dele são consumidas. E ele volta cada vez mais ao estado em que era conhecido como o demônio mais perverso de todos. A finalização, interpretada pela nossa Elizabeth, bem, ela tá cheia de referências também. Então, como eu disse, eu vou comentar primeiro tudo o que aconteceu e depois disso eu conto tudo que tá rolando, todas as referências escondidas por trás daquilo. A gente começa vendo todos os pecados capitais sentados em volta de uma árvore, mas é aí que tudo começa a mudar. A gente começa a ver no centro e aí as referências começam a passar. Primeiro temos a princesa Elizabeth e em volta dela temos Meliodas com duas formas completamente diferentes. Aquele garoto que estava inicialmente triste, aquele carinha feliz que a gente conhece, e depois ao seu lado direito temos um Meliodas furioso, completamente perdido em ira. Não só isso, como ele estava com aquele mesmo olhar que apresentou quando eliminou Fraudrin por puro prazer. Depois disso então a gente vê a Elaine e junto a ela estava o Ban. Ele estava ali como sempre lutando e com aquela cara de mal dele, mas do lado direito havia uma caveira. Essa caveira pode representar muitas e muitas coisas e eu vou contar cada uma delas pra vocês daqui a pouquinho. Poucos frames depois disso a gente vê o Golter e depois disso um homem misterioso aparece atrás dele. Aquele homem parecia estar controlando o boneco e no seu olhar a gente via também a marca do clã dos demônios. E é então que chega ao fim a finalização com a gente vendo a Mama Hawk observando algo longe. A partir de agora eu vou começar a falar todas as referências e por isso a gente vai estar cheio de spoilers, fechou? 3000年の封印より目覚めし魔人族の精鋭10回
その支配はブリタニア全土に及び Vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que eu falei que eu ia comentar com vocês sobre as possíveis referências que estão nesse capítulo foi o momento onde apareceu o Monspier e também a Derriere. A gente viu que a forma do corpo deles que apareceu foi diferente de todos os outros mandamentos, não foi como apareceu no anime na segunda temporada, por exemplo. Aquela, na verdade, seria a transformação em Dura deles. Pra quem assistiu o filme de Nanatsu no Taizai, ou pra quem tá acompanhando o mangá, sabe da existência dessa transformação. Uma transformação onde o demônio que possui um alto nível, mais de 50 mil pontos de poder, possa conseguir se sacrificar pra chegar no seu modo ancestral. Pra quem tá acompanhando o anime sabe que o Monspier e a Derriere tentaram atingir esse modo, mas não foram capazes, pois foram impedidos principalmente pela Elizabeth, que conseguiu salvar a vida dos dois. Outro ponto que eu quis comentar foi aquele lugar onde o Hawk e os Pecados Capitais apareceram, aquele lugar cheio de pilastras. Este lugar, que desculpa, mas eu não consigo lembrar o nome e a localização exata, aparentemente é uma das áreas pertencentes ao Clã das Deusas. Pelo menos foi onde eles ficaram boa parte da Primeira Guerra Santa. Foi ali que a gente viu os encontros de Meliodas e Elizabeth no passado, e também foi entre aquelas estacas que o Mael acabou descobrindo o amor dos dois. Naquele lugar, no futuro, também foi o local onde ele acabou atacando Elizabeth, e também todos os Pecados Capitais. Pois foi aí que entra a nossa outra referência, aquela pena que começou a ser corrompido aos poucos e provavelmente está representando a transformação do Mael em um demônio. Como vocês sabem, o Mael acabou se tornando o Estarosta. Sim, ele foi completamente controlado pela magia do Golter, não só o Golter que a gente conhece, mas o seu criador que possui o mesmo nome. Naquele instante, o Mael se tornou Estarosta, se tornou um demônio e aconteceu exatamente isso com as suas asas. Não só isso, como já estamos falando do Golter, que tal já explicar quem é aquele seu criador. Sabe aquele homem que apareceu controlando o boneco durante a finalização, que eu acabei de comentar pra vocês agorinha? Então, este é o criador do Golter, que fez ele aos moldes de sua amada. O Golter então o criou e não queria mal pra aquele boneco, ao contrário do que finalização deu pra entender. A sua criação, como a gente viu, como mostrou na própria finalização, não tinha um coração. E isso também é mais uma referência do que vai acontecer na parte do Gaiden do Golter, que também vai ser explicado toda a história. Mas voltando ao criador original, foi ele que lançou a magia que acabou com a Primeira Guerra Santa e também transformou Mael em Starosta. Isso usando também o poder da sua criação, o pequeno Golter, mas com a autorização dele. Não só isso também, mas em vários momentos, enquanto atuava como mandamento, o Golter estava sendo controlado pelo seu criador. A referência em relação ao Meliodas que apareceu atrás da Elizabeth é bem básica, todo mundo já notou de cara. São os dois lados do garoto, pois como a gente viu, sempre que ele volta da morte, ele vai ficando cada vez mais sem emoções. E então vai chegar aquele momento onde ele vai perder tudo completamente e vai se tornar o mesmo que foi antes de conhecer a Elizabeth. かつて最強の魔人の名を教えようにした貴様があの女のせいで役立たずの骨抜きにされて早3000年 Depois disso, então, vemos Ban e Elaine, e é esse que é um pouco mais complicado, pois podem ter várias referências escondidas ali. A gente tinha o Ban do lado e do outro aquela caveira. Isso pode significar algumas coisas, como por exemplo a perca de imortalidade do Ban. Sim, ele sacrificou a sua imortalidade. Também pode ter significado a sua ida até o purgatório, afinal ele foi até aquele lugar onde nenhum humano deveria sobreviver. E ali ele foi destruído e se regenerava várias e várias vezes, até que se tornou totalmente imune. Isso aumentou muito seu poder e a sua resistência, e pode ser uma referência a isso também. Ou por fim pode significar também que ele ultrapassou a barreira da morte, trazendo a sua amada de volta. Apareceu Meliodas ao lado da Elizabeth, e ele estando sem sentimentos, bem, pode significar ainda mais tudo isso. Afinal, todo o enredo, toda a história que aconteceu com o Ban veio graças a esse Meliodas, veio graças ao surgimento daquele novo homem, daquele cara de 3.000 anos atrás. Afinal, primeiro a gente viu o Meliodinhas ali, e depois ao lado da Elizabeth também o Meliodas sem sentimentos, e logo depois disso vimos a Elaine. Ao lado dela tínhamos o Ban e também tínhamos aquela caveira. Tudo isso aconteceu na seguinte ordem. Primeiro o Ban ficou sabendo da história do Meliodas, o fato dele ter mandado todos os seus sentimentos pra dentro do purgatório. Então a Merlin explicou que ninguém podia entrar lá pra o resgatar, ela tinha uma forma pra entrar naquele lugar, só que mesmo assim nenhum humano conseguiria resistir. Então o Ban basicamente fala que ele vai e que ele aguenta, afinal ele é um imortal, e isso realmente é feito. Eles tentam mandar o Ban lá pra dentro do purgatório, e conseguem. Só que mesmo assim, por ele ser humano, ele foi destruído imediatamente, ele foi recriado numa forma de raposa até que conseguiu pegar sua forma original de novo. Ali dentro então ele ficou sempre sofrendo vários danos, até que ficou muito resistente de verdade. Então foi ali dentro também que ele conseguiu um novo poder, o poder de passar a sua própria vitalidade pra curar outras pessoas, e como ele era imortal, ele tinha vitalidade infinita. Então, saindo dali, a primeira coisa que ele fez foi curar completamente Elaine, abrindo mão da sua imortalidade, mas se tornando ao mesmo tempo o humano mais resistente que existe. Afinal, ele sobreviveu ao purgatório e seu corpo se adaptou a centenas e centenas de anos. Então eu acredito que basicamente seja por isso que de um lado vimos o Meliodas, do outro lado vimos o Ban. Então eu acho que pode ser por isso que do lado esquerdo a gente viu o Meliodas e o Ban, e do lado direito a gente viu aquela caveira e também o Meliodas totalmente agressivo e sem sentimentos nenhum. Tudo isso eu acredito que seja uma referência a esse momento específico.
E por fim, mas não menos importante, também eu acho que todo mundo notou. Logo depois da aparição dessa caveira, quando essa caveira tava deixando de existir, tava se desfazendo, indo embora junto ao Ban, atrás da Elaine e Ben. Um par de asas se formou ali por um instante apenas, por apenas um frame. Mas sim, obviamente aquelas são referências às asas da fada. Mas essas foram as referências que eu consegui encontrar na abertura e finalização de Nanatsu no Taizai. E essa é a minha análise de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!